Baruch Hashem Adonai. Bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Lá no Salmo 122 fala. Esqueci. O que é que diz o Salmo 122? Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora eu me lembrei do verso 2: nossos pés estão postos diante dos teus portões, ó Jerusalém. Amém? Amém. Irmão, a gente vai compartilhar hoje. Vê se está funcionando. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Tem Álvaro N, alguém 11 de visitando dezembro hoje? de 2024. E esse é o professor Francisco Rocha. Pronto, visitante. Irmão, seja bem-vindo. A irmã e a. Ela é o que? Sua? Filha. Você é a filha. Seja bem-vindo, ok? E que a paz do Senhor esteja com vocês aqui durante todo o culto, ok? Irmãos, você não me conhece? Ali eu tenho o Instagram, ó, Advento na Rocha. Caso a irmã queira alguns estudos, ali tem, certo? Vamos passar aqui. Isso aqui. Agora fica melhor. Vamos lá. Querido eterno Deus, amado Pai, na tua presença estamos, Senhor, para compartilhar a tua palavra. Te pedimos a presença do teu Santo Espírito, e o que venha a ser dito aqui seja guiado pelo teu Santo Espírito. Venha o homem calar e venha falar pelo teu Santo Espírito. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, e seja conosco durante toda a programação. É isso que nós pedimos diante do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o tema proposto de hoje é justificação e graça salvadora. Existe a justiça, existe a graça acadêmica. Às vezes você ganha um presente, ali foi de graça, não foi? Você ganhou? De graça, um brinde é de graça. Mas essa graça que a gente fala aqui é a graça salvadora, não é a graça que eu ganhei de graça. E a justificação é a justificação teologicamente falando. Olha, ali existe uma palavra, tem a palavra lá em cima, justificação, e tem a palavra embaixo, ali é uma palavra em grego. A gente não consegue ler. Vocês conseguem ler aquela palavra? Por isso que existe a transliteração das palavras. A gente vai ver agora como é que se pronuncia aquela palavra ali. Ela pronuncia dikaioses. Dikaioses significa justificação ou vindicação, absolvição ou declarado justo. Por que essa palavra está em grego e não tem ela em hebraico? Essa palavra justificação, ela não tem no hebraico, só tem no grego, porque essa palavra foi cunhada pelo apóstolo Paulo. Só tem no grego. No hebraico é tzadik ou tzedek, que significa justiça, mas só que a justiça no sentido hebraico é diferente do grego. Por isso que só tem grego, porque o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Então a palavra aqui é o que? Dikaioses, que é vindicação, absolvição, declarado justo. Teologicamente é o que? O termo se refere ao ato divino, é um ato divino, pelo qual Deus declara justo um pecador arrependido, penitente, considerando justo. Ele não é justo, porque não existe ninguém justo. Todos nascem pecadores, sem pecado, com tendência a pecar. Ninguém é justo por si mesmo, ninguém consegue. Você só é justo perante Deus, quando Deus declara você justo. Então, justificação é o oposto de condenação. Quando a pessoa morre, ou ela morre condenada, ou ela morre justificada. Não tem jeito.
Não importa a religião, cor, nação, língua, dinheiro, riqueza, pobreza, não interessa. Ou ela morre justificada, ou ela morre condenada. Independente de placa de igreja. Só tem essas duas saídas. Uma criança que morre tenra idade, com 1 mês, 2 meses, ela morre justificada ou condenada? Justificada. Não vamos entrar nesse detalhe porque é tema extenso. Olha lá, condenação versus justificação. Qual a diferença, irmão? Aqui, ó. Porque a condenação, ela é ganha e merecida. Quando você morre condenado, o culpado é você, não é Deus. Quando você morre sem salvação, você morre condenado, a culpa é sua, não tem como. E justificação não pode ser conquistada por nenhum mérito humano. Você é considerado justo pelos méritos de Cristo. É isso que a gente vai entender mais a fundo já já. Ó, justificação não é um termo que especifica o caráter. A partir de hoje eu estou justificado, o meu caráter hoje é um caráter justo. Não. Justificação é um processo que Deus o considera justo enquanto você é separado. Se eu me apostatar, eu não sou mais considerado justo. Quando eu me afasto, eu não sou mais considerado justo. Eu estou o quê? Apostatado, eu estou perdido. Se eu morrer, eu vou morrer condenado. Aí tem aquela questão, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Porque não existe exatamente o que é isso aqui, ó. Porque ele não especifica o caráter, mas apenas a posição do pecador diante de Deus pelos méritos de Cristo. Olha que interessante. Não é uma transformação inerente de caráter. Não. Porque tem outro sermão que é essência, caráter e personalidade. O caráter do homem é pecador. Não tem jeito. Não tem jeito, ele é pecador. Mas ele pode o quê? Trabalhar para buscar a santidade, a separação e ser justificado por Deus. É um processo. E não podemos ser conquistada. É um dom imerecido. Olha que interessante. Olha lá, Romanos 2,13 e Romanos 5,8. Aqui já entra o apóstolo Paulo, que é o maior teólogo do Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento. O maior teólogo é o apóstolo Paulo. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27 livros. Quantos livros o apóstolo Paulo escreveu? 13 epístolas. Quase a metade do Novo Testamento. É muita coisa, né, irmão? 27 livros, se eu dividir por 2, vai dar 13,5, né? 27 por 2 vai dar 13,5. Escreveu 13 epístolas. Só tem a Hebreus, que alguns tem uma dúvida se é de Paulo ou não. Mas mesmo tirando o Hebreus, fica 12. É quase a metade do Novo Testamento que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi instruído por quem? Por Gamaliel, homem culto, um sacerdote, né? Um judeu culto. E Paulo era judeu. Então vamos lá, o que é que Romanos diz? O que é que Paulo fala em Romanos 2,13 sobre a justificação? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Será que só eu vim para a igreja e eu vim sair do mesmo jeito, eu sou justificado? Não. Não é porque eu escuto a palavra que eu sou justificado. Paulo falando, ó, mas os que praticam, não é só ouvir, é praticar a lei, hão de ser justificado. Olha aqui que análise profunda do apóstolo Paulo sobre a justificação. Romanos 5,8, o que é que ele diz? Mas, porém, contudo, todavia, Deus demonstra seu amor para conosco na cruz.
em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Tem mais? Tem, ó. Romanos 3, 10, 11 e 12. O que é que ele diz? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há justo. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Irmão, mas eu dou cesta básica, eu ajudo o meu vizinho, eu não faço o bem. Esse bem que ele está falando é o bem santo que você não consegue fazer. Só quem conseguiu fazer realmente esse bem foi Jesus Cristo, porque ele era perfeito. Você, pecador, você não consegue fazer o bem 100%. Você não consegue. Por mais intenção que você tenha, sempre tem algo por trás, porque você é um pecador. Porque se fosse assim, irmãos, você seria salvo pelas obras. Se eu faço o bem verdadeiro, então eu só seria salvo pelas obras. Por isso que é inútil tudo que você faz, ó. Por isso. E graça. Essa graça não é a graça acadêmica, é a graça de Deus, é a graça teologicamente falando. Olha lá, aqui já nós temos duas palavras já na graça, porque a graça ela permeia de Gênesis e Apocalipse. Por isso que tem em hebraico e tem em grego. Como é que se pronuncia isso aqui? A primeira, ren, a segunda, charis. Irmão, por que você não falou Haris? Porque na primeira eu falei Ren e na segunda eu falei Charis. Porque a transliteração da rega hebraica, o CH no transliterado hebraico é som de Ha, Re, Ri, Ro, Ru. E no grego ali é Chá. Chá, Xé, Xi, Xó, Xu. Olha que legal a regra da transliteração. Então é Ren e Charis. Significa o quê? Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra graça é traduzida por favor, entre aspas, bondade, principalmente quando não merecido ou não ganho. A graça de Deus é dessa maneira, ela alcança você sem você merecer, porque a graça lhe alcança por causa de Cristo, não por causa de você. E a justificação, você é considerado justo pelos méritos de Cristo. Ok? Agora vamos ver a graça salvadora de Cristo. Aí muda tudo. E qual é a graça salvadora de Cristo? É diferente. Qual é a graça salvadora? Olha lá, aqui nós vemos aquela cena, né? A cena aqui dos ladrões, Cristo, e aqui aquele soldado romano furando Cristo aqui para ver se ele estava morto. Olha lá, apóstolo Paulo, dos maiores teólogos da Bíblia, o que é que ele diz? Ó? O principal expoente da doutrina da salvação pela graça é o apóstolo Paulo. Irmãos, por que é que Paulo chegou a essa conclusão da salvação pela graça? Porque na cultura judaica existe os tzadik. O que é tzadik? É a pessoa justa. No entendimento hebraico e judaico da época, eles achavam que era salvo pelas obras. Entendeu aí? O apóstolo Paulo teve que ficar cego 3 dias, subir ao céu, e espírito, ele disse, no corpo ou sem corpo eu não sei, subir ao céu, 2 Coríntios 2,9, que ele fala que o olho não viu, o ouvido não viu, não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem guardado para o homem. Paulo foi preciso mostrar a Paulo a grandeza de Deus para ele ter esse entendimento que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Olha o entendimento que Paulo teve que aceitar, porque ele era dura servil. Ele na estrada do caminho de Damasco, sabe a história? Deus cegou e ele ficou 3 dias que ele foi entender. Quando ele voltou, ele se tornou até o apóstolo dos gentios. E escreveu 3 epístolas. Irmão Afonso, é muito livro, né? Sem Romanos, dúvida. Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Hebreus. É muito livro. Sabe o apóstolo Paulo? Ó, qual é a tese dele?
com a tese do apóstolo Paulo? Que a salvação não é resultado da lei, como acreditavam os judeus. Eles acreditavam, se eu seguir a lei, tanto que eles abriram a lei e criaram as 613 mitzvot. São 613 preceitos judaicos. Ou seja, se eu conseguir fazer os 613 preceitos, eu sou um tzadik, eu estou salvo. Paulo entendeu que não era. Não é resultado da lei. Não é resultado de quê? De livros. Porque ele estava falando para os judeus. Nesse Talmud que você tem aí, com 4 livros, com mais 613 mitzvot, que vai salvar você não. Está aqui, ó, livros. Não é também conhecimento. Não é quem conhece mais que é salvo. O ladrão foi salvo na cruz sem ter conhecimento nenhum. Não é o conhecimento que lhe salva. Não é livro. Não é nacionalidade. Ah, é porque os judeus acreditavam que só eles estavam salvos. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, ó. Os judeus pensavam que era só eles que estavam salvos. Mas do favor divino, distribuído livremente mediante a fé humana, não a fé somente do judeu, de qualquer pessoa da humanidade, e consequente vida e santificação. Tem que haver essa dupla junta aqui, ó, fé, santificação, santificação e fé. Essa dupla tem que andar junta. Olha lá, em Efésios 2, 8, 10, o que Paulo fala? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Continuando, não vem das obras. Por quê? Porque os judeus achavam que era salvo pelas obras. E não é assim, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus ordenou que andássemos nela. Não obras da lei, mas obras do Espírito. A obra que você faz não como religiosidade. Ah, eu dou o dízimo, dou a oferta, não falta o sábado, e isso salva você? Isso é um dever do adventista. E mais específico do cristão. Não comer carne de porco, não fazer isso. Ok, mas isso salva você? Não. Epístola aos Romanos. A primeira das epístolas de Paulo foi aos Romanos. Por que aos Romanos? Porque em Roma existia, como eu posso dizer assim, uma depravação moral muito grande. Os romanos, eles tinham uma depravação moral muito grande. Olha lá, o tema da epístola aos Romanos é a pecaminosidade universal. Se você ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11, você fica estarrecido. Porque aqui Paulo fala sobre a pecaminosidade humana, sobre homem com homem, mulher com mulher. Ele explica tudo. Pecaminosidade universal. Será que hoje mudou? Não. Eu acho que piorou. Acho que piorou. Pode ter certeza. Universal do ser humano, ó, e a graça salvadora de Deus em prover um meio pelo qual os pecadores não só são perdoados, mas também restaurado à perfeição e à santidade. Por isso que quando Cristo voltar, vai acontecer duas coisas com o cristão, com o cristão penitente. O que é que vai acontecer? Ele vai ser ressuscitado, e o que é mortal vai se revestir de imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O nome difícil para falar, mas é isso. É um nome bonito, né? Incorruptibilidade. Essas duas coisas são necessárias. Senão você não entra na Nova Jerusalém. O seu corpo e a sua mente tem que ser restaurada. A
Em que imagem? Como Adão era antes de cair. Adão e Eva eram imortais e a mente era perfeita. Voltar ao que Adão era. Porém, quem vai ressuscitar imortal e o que é corruptível vai ser vestido de incorruptibilidade, você não vai pecar mais. Essa é a diferença. Amém? Amém. Restaurado a perfeição e a santidade. Esse caminho é a fé em Jesus Cristo. Só tem um único caminho, é pela fé. Satanás tem fé? Não. Muito bem. Não tem. Ele crê. Crer é uma coisa, ter fé é outra coisa completamente diferente. Satanás, ele crê que Cristo é o Salvador. Mas ele não tem fé, porque a fé é obediência. É obediência. Você vai se sujeitar àquilo ali pela fé. O Filho de Deus que morreu, ressuscitou. Ou seja, você tem fé que Ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e vive para sempre, para reconciliar. Daí a palavra religião, que vem do latim religare. Religare o quê? Religar o que foi desligado. Desligado de quem? De quem? O homem de Deus. Daí a palavra religião, que é a função da igreja. Então aqui, reconciliar ou religar e nos restaurar. Isso aqui está no comentário bíblico Adventista, volume 6, páginas 509 e 510. Foi tirado de lá. Só que eu tirei só o resumo, porque o estudo é imenso. Olha lá. Ellen White, lá em Patriarcas e Profetas, página 370. Olha o que a irmã White fala. Lei e graça não são opostas. Muitas vezes eu ouvi falar em outras denominações que eu fui, que a lei foi abolida e nós vivemos na dispensação da graça. Isso não é verdade. Todo mundo, todas as pessoas que nasceram desde que Adão foi expulso do Éden, todos somos salvos pela graça, sempre foi salvo pela graça. Nós não estamos na dispensação da graça, nós sempre estivemos na graça. O que salva você é a graça, mediante a fé. Presta atenção, mas complementares. Tem gente que a lei foi abolida. Ela não pode ser abolida, porque se a lei for abolida, você não tem parâmetro de dizer quem é pecador. Se eu tiro a lei, você não é mais pecador, porque não existe um código. É a mesma coisa, a partir de amanhã não tem multa para quem não anda com cinto. Se não tem mais multa, então eu não sou infrator se eu andar sem cinto. Sim ou não? Se eu tiro a lei, você não é mais pecador. Não existe que a lei vai abolida. Não existe, não pode. A lei de Deus, desde os 10 mandamentos até as instruções dadas aos profetas, é a expressão de sua vontade. Ou seja, a lei é a expressão da vontade de Deus, para guiar você e dizer: você é um pecador, você precisa de um redentor. A lei é o espelho, é o seu espelho, é a expressão de sua vontade e é um reflexo. Olha lá, reflexo do caráter de Deus. O espelho que a lei mostra você, porque o espelho é um reflexo de Deus. Por isso que nós temos que buscar a essência, o caráter ou a personalidade de Cristo? O caráter. Nós temos que se espelhar no caráter de Cristo, porque essência você não pode ter, nem personalidade. Essência só Cristo tem, personalidade, Salvador só Ele que tem. Você tem que buscar o caráter, ser imitadores de Cristo. A graça de Cristo, concedida à humanidade, não aboliu a lei, mas a fortaleceu, dando ao homem o poder de obedecer. É pela graça, irmãos,
que você tem o poder nas suas mãos de obedecer ou não, porque foi dado a você o livre arbítrio, que é diferente de liberdade. O livre arbítrio é o poder que você tem de obedecer ou não a Deus perante o que? A lei. Você tem uma lei como parâmetro. Você pode ser um obediente ou um desobediente. Você tem livre arbítrio para ser obediente ou desobediente. Olha lá, o grande conflito, página 48. A justificação pela fé é o coração do Evangelho. Porque Cristo veio mostrar o quanto o seu povo, porque Cristo veio para quem? Para os judeus. Cristo veio para os judeus. Cristo veio mostrar o quanto que o povo dele estava errado. O povo escolhido por Deus estava errado. Estavam equivocados. Mas pela essa equivocação, Deus rejeitou Israel. Rejeitou Israel como povo escolhido para levar a palavra, mas não como nação. É só ler Deuteronômio, acho que é 22:7, que a gente leu, né? Mostra lá, que eu mandei até para a Leuda, várias passagens ali que Deus amou o povo, porque é o povo escolhido, é o povo amado, é o povo separado. Israel é o povo separado de Deus, não tem jeito. Porém, foi tirado deles e foi dado aos gentios o poder de ensinar e levar o Evangelho. Essa é a diferença. Então, a justificação pela fé, irmãos, é o coração do Evangelho. Quando um pecador penitente, hoje no mundo existe mais de 8 bilhões de pessoas. Hoje no mundo existe mais de 8 bilhões de pessoas, dividido em 2 grupos somente: arrependidos e não arrependidos. São mais de 8 bilhões de pecadores. É muito pecador junto, né? Todos são pecadores. O que é que diferencia 2 grupos? Os arrependidos e os não arrependidos. O arrependido é o penitente, que ele viu, ele levou em conta, ele entendeu que ele tem que se arrepender, que ele precisa de um redentor. Então ele é penitente, oprimido pelo senso de culpa, buscar a Deus pela fé. A justiça de Cristo lhe será imputada, e o Senhor lhe concederá, está vendo aqui bem alta, caixa alta, o perdão dos seus pecados. Você é perdoado, considerado justo pelo método de Cristo, através da sua fé em Jesus Cristo pela graça. Como é que você dizer? É um quebra-cabeça que você tem que montar. É um quebra-cabeça. Epílogo. O que é epílogo? A gente vai para a igreja, irmãos, para a gente vir pegar a palavra, a gente vem se alimentar da palavra e também vemos aprender. Qual a diferença de prólogo, epílogo, epígrafe e perícope? Vamos ver agora. Epílogo é a conclusão, é como se fosse a capa. Epílogo é a conclusão, aqui ó. E o que é prólogo? É a capa. E o que é epígrafe? É o título. E o que é perícope? É o conteúdo. Ok? Prólogo, epílogo, epígrafe e perícope. Pronto, concluindo aí com o epílogo, a gente vai ver agora a teologia adventista. Olha aqui, com sua ênfase na graça divina, lei de Deus e justificação pela fé. Olha que coisa extraordinária. A teologia adventista, com sua ênfase na graça divina, somos salvos pela graça, lei de Deus, a lei não foi abolida, e justificação pela fé em Cristo, oferece uma compreensão profunda e equilibrada da salvação. Aqui nós temos na teologia adventista um senso completo e equilibrado de quê? Da graça divina, lei de Deus e justificação, da salvação. Você vê os processos, gente, da salvação. A graça, o que é a graça?
é a mão de Deus alcançando a terra. E o que é a fé? É a mão do homem se estendendo para alcançar a mão de Deus. Olha que coisa espetacular. A graça é a mão de Deus se estendendo para o pecador. Venha. E fé é a mão do homem levantando, buscando a mão, se estendendo para alcançar a mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela me sustentará. Muito lindo esse hino, né, irmão? Segura na mão de Deus e vai. Isso que é a verdade, irmão. A graça salva e a fé tem que ser junta, graça e fé. A graça salvadora em Cristo e a fé mediante a fé. E as obras é consequência da sua fé. Amém? Amém. Que nós saiamos daqui, irmãos, entendendo que existe a justificação. Não importa o que você fez para trás, não importa. No meu Instagram eu postei. Eu sei os erros que eu cometi, mas hoje eu tento corrigi-los e peço a Deus que me dê uma segunda chance, então, tanto a mim como a vocês. Amém? Amém. Pois é isso aqui, irmãos. Graça e fé. A fé em Cristo, mediante a fé que você será salvo. E Salmo 122, verso 2: nossos pés estarão postos diante dos teus portões, ó Jerusalém. Amém? Vai ter Castelo Forte. Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro N, 11 de dezembro de 2024, quarta-feira à noite. E esse foi o professor Francisco Rocha. Estamos exatamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro N, localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. Valeu, Jesus! Vamos lá para Deus.